Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom, o pessoal já comentou. Na verdade, eu sou gerente de produtos hoje, tá legal, pessoal? É responsável por dados e inteligência artificial. Então, todo o nosso portfólio, não só banco de dados tradicional, como SQL Server, passando pelas nossas ferramentas de Business Intelligence, os serviços em cloud e inteligência artificial. Meus contatos aqui, depois eu vou estar disponível. Fiquem à vontade para entrar em contato. Pessoal, acho que hoje um dos meus objetivos aqui, é claro, é falar um pouco de nuvem. Tá? Isso é prioridade para a Microsoft. A gente vem fazendo grandes investimentos nos últimos anos. Nosso objetivo, nossa missão é ser líder em nuvem. E quando a gente fala em liderança em nuvem, o que a gente está preocupado? O que nós gostaríamos de oferecer para os nossos clientes, para os nossos usuários? Onde a gente quer impactar a sociedade? A gente quer oferecer soluções que facilitem a vida de vocês, que tragam produtividade. Acho que foi bacana. Muitos dos temas aqui que foram falados até então estão relacionados a isso, não é? À medida que as empresas passarem a investir mais em Big Data, em Machine Learning, em todas essas tecnologias, a preocupação com produtividade, né, entregar mais com o mesmo, né, ou entregar mais com menos, ela sempre está presente no nosso dia a dia. A gente tem uma preocupação muito grande de oferecer nuvem da forma como o cliente quiser, a forma que for mais apropriada para ele naquele momento. Nós estamos introduzindo cada vez mais serviços inteligentes na nossa nuvem e tudo que nós fazemos é com confiabilidade e privacidade. Isso aqui é uma prioridade número 1. Tá? Então, tudo que eu vou falar hoje está disponível na nossa plataforma. Depois, o convite que eu deixo a vocês, eu prometo que não vou ficar falando de produtos, mas o convite que eu deixo a vocês é que conheçam a nossa oferta. Tá? Acho que vai ser falado muito hoje ao longo do dia aqui sobre produtos, sobre ferramentas, sobre possibilidades. Convite aqui vocês experimentem. Quando a gente fala hoje de Big Data, tá, pessoal, eu direcionei a apresentação mais para esse assunto. O que a gente vem enxergando hoje no mercado? O que os nossos clientes que estão mais avançados nisso, o que as empresas estão buscando em geral? Tá? Tem clientes que estão buscando modernizar ou expandir o seu DW. Tá? Então, Data Warehouse é uma arquitetura consolidada. Acredito que ela vai ficar por muito tempo. Tá? Acredito que não tem como você fazer analytics de forma eficiente sem em algum momento passar por DW. Tá? Falando de forma bem geral. Então, muitos clientes estão fazendo isso hoje. Muitos clientes estão revisitando os seus investimentos, estão revendo as suas arquiteturas para abraçar as possibilidades que Analytics e inteligência artificial trazem. Estão nesse movimento. Tem algumas empresas que já estão olhando para Analytics com base em alguns cenários de negócios. Tá? Isso também foi bastante falado até aqui, então. Isso acho que é um movimento bem interessante, talvez o movimento mais interessante. O Daniel falou muito sobre cenário, concordo 300%. Tá? É muito complicado você fazer investimentos sem pensar bem nos cenários, porque hoje uma das armadilhas é muito fácil você acumular dados, armazenar os dados, e depois você tem um monte de dados e você não sabe o que você faz com aquilo. Tá? O próximo problema que você vai ter é justificar para o seu chefe por que você armazenou um monte de dados e não está conseguindo tirar proveito daquilo. E, por final, a internet das coisas vai abrir um monte de possibilidades. Né? Também, isso aqui é chovendo molhado, com a disponibilidade e oferta de dispositivos, sensores, né, possibilidades de aplicação, isso aqui, eu acho que tem muitos anos aí pela frente, com novos produtos, serviços, coisas bacanas sendo feitas usando isso. Tá? Quando a gente fala, eu chamei aqui esse slide de integração de dados, tá, porque eu não queria cometer nenhuma indelicadeza, mas geralmente quando a gente está falando aqui de Big Data, não é muito diferente quando a gente pensa em DW. Tipicamente a gente tem esse processo aqui que nós classificamos em 4 etapas. Tá? Vocês podem encontrar algumas classificações um pouco diferentes, mas tipicamente você vai ingerir os dados, armazenar, preparar e treinar e disponibilizar num modelo para facilitar o acesso. Tá bom? Como foi mencionado, né, tipicamente schema on read, schema on write, inúmeras fontes de dados, estruturados, não estruturados, uma crescente utilização de streaming. Tá? E aí streaming, eu vou falar, pode ser
com dados estruturados, e uma das aplicações que eu vou mostrar para vocês, ela fala disso. Pode ser áudio e pode ser vídeo. Tá? Hoje em dia começa a ficar bastante comum clientes processando áudio e vídeo para tomada de decisão ou para melhorar processo. Isso a gente não via como muito corriqueiro há uns anos atrás, e acho que cloud é a tecnologia que está habilitando isso aí. Então, eu quis trazer hoje um exemplo para vocês que passa, não é, por esse processo, e é um exemplo bacana porque ele mostra uma situação onde o cliente teve que lidar com dado estruturado, não estruturado e streaming ao mesmo tempo, tá, em duas situações. Infelizmente, eu não posso abrir o nome do cliente, isso aqui ainda não é um caso público, mas acho que vale como exemplo, tá? Para ilustrar para vocês o que a gente consegue fazer hoje na nuvem de forma muito simples, tá bom? E aqui eu também não vou entrar no mérito da ferramenta em si, tá, pessoal? Acho que o grande ponto aqui é mostrar para vocês como a nuvem pode ajudar, como ela pode ser mais uma caixa de ferramentas dentre as inúmeras opções que vocês têm à disposição hoje para fazer os projetos. Então, o primeiro exemplo é uma situação, eu chamei aqui de data streams, porque é um cliente da área de varejo, tá? Um cliente que tem várias lojas, e tipicamente o primeiro problema, a gente precisa, como toda empresa hoje, você precisa trabalhar com indicadores. Quando você está falando de varejo, indicador em tempo real faz muita diferença. E boa parte desses indicadores, embora vocês tenham sistemas tradicionais com dados estruturados, principalmente quando esse cliente cresce de forma orgânica, tá, você vai ter aí, por exemplo, dados vindo dos coletores, dos emissores de nota fiscal. Esse dado ele não está padronizado, ele não está estruturado, tá, ok? No projeto, pessoal, decidiu-se que a forma mais interessante de tratar, de fazer ingestão de alguns dados, tá, os dados das transações na ponta, seria transformando isso aí num stream de dados, tá? Para que pudesse ser armazenado num data lake, estruturado, colocado num modelo, num data warehouse. E aqui, não entenda como provocação, mas a gente usou cubo, tá, pessoal? Então, existe uma outra mensagem aqui, é o seguinte, existem algumas tecnologias que parecem antigas, tá? Mas que ainda são muito eficientes, são muito utilizadas. Então, quando você tem modelos muito bem estruturados, e você tem que lidar, por exemplo, com escalabilidade de usuário, tempo de resposta muito baixa, tá? Existem algumas tecnologias bem consolidadas que podem ser interessantes, tá legal? Outra vantagem de uma arquitetura como essa na nuvem, né, se amanhã, por algum motivo, esse cliente entender que existe uma tecnologia melhor, é muito mais fácil sair e substituir por uma outra, tá? Sem ter que se preocupar tanto com preservação de investimento ou mesmo a flexibilidade. Adicionando, né, em cima disso, é claro que você vai querer cruzar esses indicadores com dados de outros sistemas que já existem. Tá? Então, quando a gente vai para a nuvem, a gente tem a possibilidade de construir e expandir arquiteturas similares ao que a gente tinha no DW, por exemplo. Tá? A gente tem aqui um componente de movimentação de dados, eu consolido e armazeno no mesmo data lake e faço leverage na mesma arquitetura que eu já havia construído inicialmente. E, por final, eu posso começar a sofisticar essas coisas, né? Então, eu posso começar a pegar informações de sensores de presença na loja, informações de câmera, informações de sensores que estão na gôndola, informações de sensores que estão no refrigerador, e por aí vai. Tá? Começar a utilizar esses dados para tomar decisões. Que tipo de decisão? Prever ou entender um pouco melhor o comportamento do cliente, fazer previsão de vendas e por aí vai. Uma infinidade de possibilidades. Como que a gente pode usar a nuvem, tá bom? Da mesma forma, capturar essas informações aqui em arquivos, principalmente de vídeo, tá? Mas logs oriundos de outros sistemas, consolidar no Hadoop e utilizar o nosso ambiente de desenvolvimento para machine learning, tá bom? Hoje a nossa nuvem ela oferece algumas possibilidades. Quem está desenvolvendo em R e Python, a gente trabalha muito bem com isso.
Nós temos também um ambiente de desenvolvimento para machine learning com ferramentas visuais, tá bom? O que a gente está usando aqui é uma composição dessas coisas. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, tá, pessoal? Isso aqui é muito fácil, tá? E também é fácil dizer isso, né? A vantagem de você olhar para a nuvem hoje é que, primeiro, vocês sabem melhor que eu, existe uma infinidade de ferramentas, tá? Testar e adquirir, ou testar, aprender, instalar e arrumar recursos, servidores, infraestrutura para usar isso aqui, não tem só questão de ser caro ou barato, tem a questão do tempo que leva para você fazer isso, tá bom? Com o dinamismo que a gente tem hoje, né, as pressões que vocês têm para entregar resultado, as pressões que vocês têm porque a tecnologia está mudando, tem mais opções, isso aqui se torna uma oferta interessante para testar. Testar não só a ferramenta, mas testar, como foi falado, os modelos. Será que esse modelo está bom? Será que esse modelo já está bem integrado? Será que se eu colocar mais dados aqui? Então, a nuvem traz essas possibilidades e essas vantagens. Agora, chegando no ponto que eu queria nessa apresentação. Por que olhar para a nuvem nesse momento? Tá? Existe, de novo, uma infinidade de ferramentas, todas, a sua maioria, disponíveis para instalar no seu site ou para você consumir a partir da nuvem. Mas por quê? O primeiro convite que eu faço para vocês é olhar para a nuvem como mais uma caixa de ferramentas, tá? Mas com uma caixa de ferramentas com algumas características um pouco diferentes. Aqui você tem software livre, aqui você tem software comercial, aqui você consome como serviço, tá bom? Aqui você, por exemplo, poxa, eu quero testar aqui Kafka no HD Insights. Através de um portal, alguns minutos você provisiona o serviço, testa, usa, se você gostar, ótimo, expande, se você precisar de menos, reduz, se você não quiser mais, devolve, tá bom? Você tem cada vez mais uma oferta cada vez maior aqui, de opções e de flexibilidade. Tá? Então, falando especificamente de Big Data e de Hadoop, você pode, por exemplo, escolher, dentro de um marketplace, algumas distribuições já consolidadas de Hadoop. Você pode provisionar uma máquina virtual e instalar, se você quiser, muito controle. Tá? Aqui, basicamente, o fator de decisão é controle versus facilidade de uso. Se você quiser muito controle, você pode instalar o seu ambiente, configurar, fazer o que você quiser. Tá bom? Se você já não enxergar mais tanto valor em ter que instalar, fazer upgrade, dar manutenção disso, você pode passar um modelo gerenciado ou um modelo como serviço. Tá legal? Outra vantagem, a gente foi falado bastante aqui, né? Acho que um dos problemas hoje, quando a gente pensa em Big Data, é um problema de mão de obra. Em que sentido? Você tem muito ferramental, você tem que ter muito conhecimento na mão das pessoas, né? É claro que isso aqui só vai ser produtivo, só vai ser escalável se a gente começar a simplificar as coisas e usar ferramentas que facilitem o dia a dia. Tá? Então, isso aqui é uma outra variável importante, que é qual que é o tempo que eu levo para treinar uma pessoa, um funcionário da minha equipe, para utilizar essas novas ferramentas. Então, isso aqui é mais uma vantagem, mais um motivo para vocês olharem para a nuvem. De forma bem resumida, né, então, o que eu gostaria de propor para vocês? Tá? Olhem a questão produtividade, acho que foi falado já bastante e vai ser falado ao longo do dia. Tá? Produtividade que se traduz, seja no tempo que você leva para construir as soluções, tá? ou simplesmente para você testar, para fazer um protótipo, para fazer um piloto. Tá? Esse tempo faz muita diferença. Então, ao invés de você ter que conhecer a ferramenta, arrumar os recursos na sua empresa, é um servidor para você instalar, configurar, conviver com tudo que você tem, simplesmente consuma esse serviço através de uma nuvem. A questão dos investimentos, né? Poxa, será que eu preciso comprar essa ferramenta? Será que eu vou precisar comprar mais servidor, mais storage? Será que eu vou ter que botar uma grana agora? Ou eu simplesmente vou provisionar um serviço, vou gastar poucos dólares, se eu gostar eu continuo usando, se eu não gostar eu devolvo. E, por final, flexibilidade. Acho que foi falado aqui sobre muitas ferramentas
Eu acho que isso vai ser a realidade do mercado por muito tempo. Né? Vão ter ferramentas que vão chegar, vão começar a fazer um certo sucesso, algumas talvez fiquem, muitas ou a maioria vão morrer. Tá? Então, acho que um outro fator que vocês já lidam e vão ter que lidar cada vez mais é como dar a manutenção nisso. Tá? Então, assim, poxa, como que eu vou trocar agora uma ferramenta? Então, volta para as mesmas questões. E, por final, pessoal, isso aqui eu acredito muito, convergência. Tá? Convergência das 3 tecnologias. Nuvem, não estou falando de dado como tecnologia, mas todas as aplicações possíveis para dados e inteligência artificial. Tá bom? Essas 3 coisas estão muito conectadas. Estão muito conectadas de algumas formas. Né? Não adianta você usar os algoritmos mais sofisticados se o seu dado é muito ruim. Tá bom? Então, o primeiro problema que você vai ter, eu preciso melhorar, arrumar aqui esses dados. Não adianta também você querer começar a fazer análises extremamente sofisticadas ou armazenar um volume de dados muito grande, com variedade, se a sua infraestrutura virar um obstáculo para aquilo, seja por agilidade, seja por custo. Então, a composição desses 3 fatores, ela parece que vai fazer muita diferença nos próximos anos. Tá? Então, por isso que a gente está investindo muito nisso. Nossa missão, de novo, é ser a plataforma de escolha de vocês, tá bom? Mas eu sei que vocês só vão escolher a nossa plataforma se ela fizer sentido, se ela entregar valor, se ela for interessante. Então, nessa linha, pessoal, eu queria só fechar já e deixar o convite, então, para que vocês conheçam e experimentem as nossas ferramentas, tá bom? Eu vou estar aqui o dia todo, a gente pode falar depois com calma. O pessoal que está tirando foto, fiquem tranquilos, a apresentação vai ser compartilhada com todos, tá bom? Eu só queria deixar o convite para que vocês acessem esses 2 sites. Aqui eu tenho treinamento e certificação gratuita, tá? Não só para todos os serviços da nossa nuvem, não somente aqueles relacionados a dados e inteligência artificial. E a gente também aqui tem parceria com a EDX, eu coloquei só o conteúdo de Analytics, mas se vocês entrarem lá, vocês vão achar uma série de cursos onde vocês conseguem aprender e testar essas ferramentas passo a passo, tá bom? No caso de cima, o conteúdo é totalmente gratuito. No caso de baixo, ele é gratuito, desde que você não queira o certificado. Se você quiser o certificado, aí tem que pagar para a EDX, tá bom? Opa. Ele não está passando agora. Bom, pessoal, era isso. Eu queria agradecer a presença de vocês, tá bom? Para a gente é um prazer patrocinar esse evento. Como eu falei, os slides estão à disposição de vocês. Meu pedido, minha sugestão, olhem para a nuvem, tá? Quem ainda não está olhando para a nuvem, comece a dar uma olhada. Testem as ferramentas. A gente também adoraria receber, para quem já usa, para quem já usou, quem está conhecendo, adoraria receber e ouvir alguns feedbacks. Achei muito interessante o conteúdo que eu vi até agora, acho que a gente vai aprender bastante ao longo desse dia. E aqui hoje da Microsoft estou eu e o Rodrigo Guerra ali no fundo. Tá? A gente está à disposição para conversar com todo mundo, para ouvir, para entender, para aprender o que a gente conseguir ajudar vocês, estamos à disposição. Obrigado, pessoal. Agora pode abrir para dúvidas. Muito obrigado. Pessoal, perguntas? Eu queria saber se o Hadoop que vocês têm, S Platform lá, se vocês têm algum roadmap de ter outra distribuição ou vocês têm algum contrato com a Hortonworks, por isso que vocês têm o HDP encapsulado lá. HD Insights, tá bom. Não, hoje como que está essa questão? Quando a Microsoft resolveu entrar pesado, a fundo nessa área de Big Data, a empresa com a qual nós estabelecemos uma parceria, né, até para aprender e desenvolver os nossos produtos, foi a Hortonworks. Tá? Essa parceria ela existe. Então, a Hortonworks tem a linha de produtos. Por exemplo, clientes que querem rodar Hadoop hoje no data center, a solução hoje é usar, uma das recomendações é a Hortonworks. Tá? Quando a gente fala em nuvem, nós, em parceria de novo com a Hortonworks, desenvolvemos a nossa oferta de plataforma. Tá? Então, a gente tem o nosso Big Data como serviços, cuja base é a Hortonworks.
Agora, nós também temos, quando a gente pensa em nuvem, parceria com outros fornecedores. Então, a gente trabalha com Cloudera, por exemplo. Então, via o nosso marketplace, você pode provisionar um cluster Cloudera. E a gente vem buscando outras parcerias. Tá? Então, assim, aí eu estou falando Microsoft como fornecedor de plataforma de nuvem, o nosso interesse é cada vez abraçar o máximo de plataformas. Tá? Então, se não tem alguma plataforma ainda disponível nesse momento, pode ter certeza que é uma questão ainda de negociação, tá? Não que não exista interesse do nosso lado. Só para ter exemplo, a gente está fazendo investimentos muito fortes em software livre também. Tá? Então, eu sou responsável por dados. A gente está lançando em breve serviços para MySQL e Postgre como serviço. Tá? Então, assim, nosso propósito, nossa missão é oferecer o máximo de possibilidade e valor e, claro, vocês vão adotar aquilo que for interessante, aquilo que for bacana. Pessoal, mais alguma pergunta? Primeiramente, parabéns. Eu tenho uma dúvida em relação ao modelo de cobrança. É realizada alguma cobrança para enviar o dado para a cloud de vocês ou para tirar o dado lá de dentro? Ou só é cobrada a computação para rodar lá? Existem custos. Tá? Para você, a movimentação de dados sempre tem custo. Né? Toda a movimentação de dados que acontece dentro da cloud não tem custo. Tá? Então, isso tem a desvantagem. Você pode pensar que mandar é uma desvantagem, mas isso quando você faz a conta, esse valor é bem baixo, perto do total do projeto. Agora, tudo que é movimentado lá dentro não tem custo para o cliente. Legal. Bom dia. Bom dia. Um dos problemas que a gente vê no uso da nuvem é a telecomunicações, né? São os links de dados até o dado. A disponibilidade dos dados a partir da comunicação. Como é que vocês endereçam, de certa forma, isso? E como é que vocês se aliam com as operadoras, por exemplo, para tirar realmente esse problema da frente de quem está querendo realmente usar a nuvem? Como é que vocês veem a disponibilidade do dado a partir do link de comunicação? Tá bom, obrigado pela pergunta. Excelente pergunta. Sim, isso infelizmente ainda é um desafio, ainda mais em países como o Brasil, onde você não tem esse serviço de forma universalizada. Tá? Então, a gente sabe que hoje, dependendo da localidade do cliente, isso pode ser um desafio e não é só um problema do Brasil. Tem vários lugares onde esse problema existe. Tá bom? Como que a gente faz hoje? Tá? E como que a gente está enxergando? Parte da estratégia da Microsoft é trabalhar com modelos híbridos. A gente acredita que o mundo vai ser híbrido por muito tempo. Tá? Não sei, talvez um dia a gente consiga trabalhar só com nuvem pública. Mas eu acho que durante muito tempo isso não vai ser uma realidade. O que nós já sabemos também, quando a gente pega a internet das coisas, por exemplo, existem aplicações, algumas aplicações industriais, onde a latência que você trabalha com alguns processos, ela é absurdamente pequena, que hoje inviabiliza utilizar a nuvem pública, mesmo que o cliente esteja numa área onde ele tenha ampla oferta de telecomunicações. Para isso que a gente está investindo num conceito que nós chamamos de Intelligent Cloud. Tá? Então, por isso que a gente está desenvolvendo software e plataforma, para nesses casos, eu vou entregar um pedaço da minha nuvem lá na localidade. Isso é tipicamente aplicação industrial. Tá? Eu posso ter um pedaço da minha nuvem rodando na planta, próximo ali do lado do equipamento. A gente sabe também que existem algumas aplicações e alguns clientes que por uma questão regulatória, tá, ou por uma decisão do negócio, não vão querer adotar nuvem pública por um tempo. Então, por isso, de novo, que a gente está investindo muito em cima de nuvem híbrida, tá, com ofertas privadas. Então, a gente lançou recente no Brasil aqui uma solução chamada Azure Stack. Tá? Então, é a implementação do Azure disponível no ambiente do cliente. A gente entrega isso hoje em parceria com Dell, HP e Lenovo aqui no Brasil. Tá? Em outros países, existem outros fornecedores de hardware que conseguem ajudar a gente a entregar isso para o cliente. Então, se você quiser, na sua empresa,
você pode comprar um appliance e roda o Azure na sua empresa. Ou se você tiver uma aplicação industrial que demanda um controle de processo, com inteligência artificial ali, e você não consegue suportar a latência que a comunicação com a nuvem teria, mesmo que você tenha a melhor rede disponível naquele momento, a gente também está olhando para isso. Mais perguntas, pessoal? Pessoal, mais alguma pergunta? Muito obrigado. Obrigado, pessoal.